Aí, pessoas, então, continuando o nosso assunto, né? Ok? Nós estamos falando então sobre as questões políticas, né? O último vídeo até ficou um pouco mais longo, né? Mas vamos continuar, só dando uma reprisada. Então, o que acontece, gente? Nós estamos falando como é que funciona a política e nós falamos sobre os três poderes, tem toda a explicação lá como é que isso funciona. Então, o que acontece, gente? E vamos lembrar um detalhe, nós estamos em ano de eleição, por incrível que pareça, com tudo que está acontecendo, com esse caos que nós estamos vivendo, ainda assim é ano de eleição. Então, em algum momento desse ano, vai ser feito ainda um pleito eleitoral para prefeitos e vereadores, ou seja, nós estamos elegendo pessoas do executivo para a nossa cidade. Então, cada cidade do país vai agora eleger seus representantes para administrar suas cidades, apenas as cidades, ok? Beleza. Então, o que acontece? É da galera do executivo. Então, gente, relembrando rapidamente o que mais ou menos a gente tinha falado, né, gente? Um partido o partido político, ele vai ter uma ideologia, seja ela de esquerda ou de direita, ok? Beleza, tá? Então, o que acontece? Existem partidos de esquerda, partidos de direita, tá? Partidos de direita, tá? Eles costumam ter uma ideia muito mais para o liberalismo, o neoliberalismo, que nós temos vídeo sobre isso aqui, dá uma olhada lá, tudo mais, né? E aí, então, o que acontece? Enquanto partidos de esquerda se aproximam mais das ideias marxistas, que nós também temos vídeos aqui. Então, enquanto um lado ele fala muito sobre a questão de benefícios para o mercado, ou para a economia, o outro lado fala muito mais benefícios para o trabalhador, para o ser humano, sabe? Tem essa fina visão. Na verdade, os dois acham que estão falando sobre o bem da sua população, mas um acha que esse bem vai vir através das questões de melhorias na economia, facilitar a vida do empresário, do empregador, tudo mais, e que, por consequentemente, isso chegaria ao trabalhador comum. Enquanto o outro lado não, acredita que justamente temos que melhorar a vida do trabalhador e as condições de trabalho dele, sabe? Então são muitas discussões em relação a isso. Mas enfim, gente, assim, ó, tem vídeos falando sobre esses assuntos aqui, tá? Mas o ponto que eu quero que vocês lembrem é da seguinte maneira. Nós temos basicamente o quê? Nós temos dois lados políticos, esquerda ou direita, tá? Eles têm os seus partidos políticos, eles vão lançar candidatos, ok? Para concorrer aos cargos de prefeito e vereadores, tá? E aí, então, o que acontece, gente? Assim, ó, vai ter o momento da votação, ok? Quem é que pode votar? Todo mundo pode votar a partir dos 16 anos, tá? A partir dos 16 anos, o direito do voto, ele é facultativo, ou seja, vai lá se tu quiser, tu não é obrigado, ok? Depois dos 18, o voto passa a ser, então, obrigatório, tá? Se eu gosto da ideia do voto obrigatório, não sei, uma democracia não deveria ser nada obrigatório. Mas considerando que em outros lugares do mundo o voto não é obrigatório e tu permite, só para dar um exemplo, né? Estados Unidos não é obrigatório e deu no que deu. Então, dá para se pensar e se debater isso em outro momento, assim, sabe? Mas o fato é que no momento o voto no Brasil é obrigatório. Ok, beleza, tá? Então, num dia X que a gente vai lá, mas, né, a gente vai estar lá votando mais. Mas esse não é a única maneira de participar da política. Isso que a gente acha muito daquela coisa, que é uma coisa que é muito errado. A gente acha que participar da política é de 4 em 4 anos lá digitar um número e deu. Não é bem assim. Então, gente, o que acontece, gente? Assim, ó, política vai mais que isso. Na verdade, se nós olharmos, gente, tudo é política. Cada ato que nós temos no nosso dia a dia, ele só é permitido porque existe uma regulamentação, uma lei, uma decisão política que te permite fazer isso, sabe? Pode parecer, sei lá, gente, assim, ó, por exemplo, assim, ó, tem leis que regulam como a água vai chegar na tua casa, por exemplo. Isso é decidido na política.
Tem leis que regulam quanto vai custar o teu celular. Ah, como assim? Não necessariamente, mas há leis para importação, exportação, para indústria e tudo mais. Isso influencia nos nossos objetos de consumo do nosso dia a dia. Isso influencia na questão da economia, cada decisão política também isso vai determinar quanto o teu celular vai custar, querendo ou não, de maneira direta ou indiretamente, né? Então, o que acontece, gente, assim, tanto que a política econômica adotada por um país influencia diretamente na nossa vida, e essa política é decidida pelo presidente. É o que nós estamos vendo agora, por exemplo, né, gente? Assim, a política adotada pelo governo atual está nos apresentando esta realidade que nós estamos vivendo agora. Goste dela ou não goste dela, veio com a eleição e nós elegemos esse candidato. Ah, mas não sei o que, isso aqui, teve gente que votou nulo. A pessoa que votou nulo disse que o problema não era com ela. Ela optou por não participar. Então, permitiu-se que esse governo que está aí, querendo ou não, tá? Então, o que acontece, gente? A gente tem que parar com essa ideia de que achar que política vai ser só quando eu for lá votar e dei o ponto final, virei as costas e acabou. Não, tem muito mais coisa. Número 1, participar da política, gente, não é só nessas épocas. Tem referendos, tem plebiscitos, que são outras consultas populares que podem ser feitas, chamadas pelo governo, tá? Então, o que nós também podemos? Nós podemos se candidatar. Sabia que toda pessoa pode se candidatar a um cargo público? Por incrível que pareça, tu não precisa ter nível superior para se candidatar a vereador, por exemplo. Não. Tem muita gente que não tem. E se candidata. Vencer é outra coisa. Mas candidatar, todo mundo pode se candidatar. Sabe? Então, gente, se candidatar também pode ser. Fiscalizar o que essas pessoas fazem também pode ser. Nos sites oficiais da prefeitura e da Câmara, tu pode acompanhar o trabalho das pessoas que tu elegeu. Tu pode saber quais são os projetos que elas estão colocando. E se aquela pessoa que tu apoiou está fazendo um projeto que te prejudica diretamente? Já pensou para isso? Já pensou por esse lado? Aí tu tem que analisar tua realidade e ver se aquela pessoa está trabalhando para a tua realidade. É como eu falei no outro vídeo. Por que nós elegemos pessoas que decidem o preço do ônibus se essas pessoas que eu estou apoiando nunca pegou ônibus? Tu entende? Pessoas que nunca frequentaram uma escola pública, mas nós elegemos essas pessoas para administrar a escola pública. Sabe? É essas questões que a gente tem que levantar quando a gente vai pensar na questão da eleição. Mas enfim, vamos de novo, que eu acho que até peguei outros caminhos por aí. Então, tu tem ideologias políticas, né? Esquerda, direita, tá? Ah, existe meio termo? Não, porque uma exclui exatamente a outra. Ah, mas não tem centro? Centro-direita, gente. Ponto. Não existe centro. Vamos por exemplo assim, sei lá, vamos pegar um exemplo assim, ó. Aumento de salários para o trabalhador. É uma pauta de um partido de esquerda. Aí o partido de direita não quer, por exemplo. Tá? E o centro vai dizer que eu sou centro, não concordo nem com um nem com o outro. Tu concordou com esse lado. Então tu concordou com que o trabalhador não precisa desse aumento. Por isso que a ideia de centro ela não cabe, sabe? Porque aí acontece, se abstendo da situação, tá bancando o nenhum nem outro, tu tá justamente excluindo dos lados, tá não permitindo que aquela ideia daquele lado prevaleça. Então tu tá do outro, tá? Então tá, temos essa ideia, esquerda e direita. Tu tem os partidos políticos ali que vão se alojar mais, tá? Primeira coisa que eu te aconselharia escolher um desses lados, entender bem o que é direita, entender bem o que é esquerda e ver qual que é o lado é melhor relacionando a tua vida, teu trabalho, o teu salário e tudo mais, tá? Beleza, tá, eu escolhi um lado, sei lá, da esquerda, tá? Beleza. Dentro da esquerda vai ter candidatos, beleza, assim, ó. Daí, dentro desses partidos, vai escolhendo mais. E também, o que seria mais esperto é você escolher também os vereadores também do mesmo plano político. Porque tu imagina, lembra que eu falei, gente, assim, ó, o prefeito é da esquerda e os vereadores são da direita?
as ideias não vão se bater. Literalmente, esse grupo não vai deixar o outro trabalhar e vice-versa. Lembra que os vetos, como eu falei, como eu expliquei no último vídeo? Então, gente, decida o seu espectro político, depois procura nos partidos quem melhor te representa. E também, gente, vê muito pela tua realidade. Onde é que tu mora? Sabe que não tem ninguém onde tu mora se candidatando, por exemplo, gente? Sabe como é que é o teu corre do dia a dia? Como é que é viver no teu bairro? Como é que é a questão da segurança? Como é que é a questão do acesso? Como é que é a questão de ônibus? Como é que é todas essas questões? Sabe que não tem ninguém no teu bairro que vai tentar se candidatar? Porque a gente sempre elege pessoas que não são da nossa realidade, sabe? E aí, falando disso. Mas tá, ok, beleza. Vamos supor, tá, veio a eleição, beleza, tá? Ok, as urnas eletrônicas, tem tudo aquilo. Onde que essa gente trabalha? Sabe onde é que eles trabalham? Pois é, essa também é a coisa que eu queria falar. Sabe onde fica a prefeitura da tua cidade? Sabe onde fica a Câmara dos Vereadores? Pois é, eu vou te fazer esse grande favor, gente. Então, para quem não sabe, gente, a prefeitura de Porto Alegre fica no centro, ok? Quem tem que fazer o carregamento do TRI para passar, a gente passa para lá sempre, né? Tu tem o prédio da prefeitura que fica ali na Praça Montevidéu, tá? Tem um chafariz ali na frente, eu vou botar uma imagem aqui para vocês verem, tá? E ali na Praça Montevidéu fica o prédio da prefeitura de Porto Alegre. Detalhe, ela é o que a gente chama de prefeitura velha, que nós temos o prédio atrás dela, que também tem outra parte da prefeitura funcionando lá, não funciona tudo só num único prédio. Mas o prédio mais histórico, tudo mais, fica ali, na Praça Montevidéu, de frente para o chafariz, tudo mais, tá? Do lado tem o Banco do Brasil, do outro lado tem o Mercado Público, ok? É ali que o prefeito trabalha, ok? E a Câmara dos Vereadores, sabe onde que é? Pois é, eu vou botar outra foto aqui para vocês verem. Também fica no centro, mas numa outra parte do centro. Fica mais perto do Colégio Parobé, se vocês terem uma noção maior, sabe? Ali perto do Harmonia, tá? Então o que acontece, gente? A Câmara dos Vereadores de Porto Alegre, ela fica na Loureiro da Silva 255, tá? Também ali é tudo centro, tá? Também vou deixar aqui os sites oficiais onde tu pode acompanhar muita coisa do que está sendo feito, tem que ser postado lá. No site da Câmara, por exemplo, tu pode acompanhar quem são os vereadores da tua cidade. Tu pode entrar no perfil deles, tu pode ver os projetos que eles têm, ver se algum deles te beneficia ou não beneficia, sabe? Então, gente, no prédio da Câmara, né, cada vereador tem o seu gabinete. Tem um escritóriozinho para ele lá, para trabalhar ele e os seus assessores. E naquele esquema que eu expliquei no último vídeo, né, de projetos, né, eles também participam de comissões para debater os assuntos, por exemplo, vamos debater o assunto sobre, sei lá, gente, gênero, por assim dizer, tá? Muitos talvez nunca tivessem pensado no assunto, não têm ideia do que está acontecendo. Então se monta uma comissão. Então representantes dos partidos vão participar de debates, onde geralmente também se traz especialistas, gente para falar do assunto, para se inteirar do assunto antes de votar um projeto. Então, por exemplo, nós vamos falar sobre um projeto sobre a saúde da mulher, sabe? Então tu tem que ter debatido esse assunto antes, tem que ter trabalhado esse assunto antes, e as comissões são para isso. Então eles não ficam só votando e fazendo projetos, não, tem várias atividades acontecendo. Fora que esses lugares geralmente também tem um espaço para cultura, né, mais, sabe, para ter mais. Eu me lembro que aqui em Porto Alegre tinha um projeto que era muito bom, chamado Deputados por um Dia, Vereadores por um Dia, mais, se não me engano, né, onde se levava os alunos para ver as votações e como é que fazia, sabe? Então era um assunto muito, era um projeto meio interessante. Felizmente esse ano a gente nem isso vai ter, né? Tá bom, pessoas? Então é mais alguns assuntos referentes à política e a nossa participação nela que a gente está tratando, ok? Qualquer dúvida deixem aqui, vão dando presenças nos comentários, tudo mais, tá? E
por hora é isso, tá bom? Cuidem-se, fiquem em casa, álcool gel, máscara, água e sabão. Quem precisar sair, cuide-se, por favor, tá bom?